Olá, pessoal do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre distância entre pontos no plano cartesiano. E a habilidade é determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e áreas de figuras planas construídas no plano, ok? Vamos assistir a videoaula do professor Pedro Ítalo. Ponto médio. O que é um ponto médio? É um ponto que está exatamente no meio, entre dois objetos. No caso, entre dois pontos. É isso que eu estou analisando. Mas a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui, ó. Do 3, por exemplo, tá? Até o número 7. Qual é o número que está exatamente entre o 3 e o 7? Qual é o número que está bem aqui, ó, no meio, entre o 3 e o 7? Qual é a distância do 3 até o 7? Do 3 até o 7 a distância é 4, porque 3 mais 4, 7. Se você quer o meio, você quer a metade. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então significa que se eu pegar o número 3 e andar 2 unidades, eu vou parar onde? No 5. Ou se eu pegar o 7 e voltar 2 unidades, eu vou parar no 5. Quer dizer então que o número 5 é o ponto médio entre o 3 e o 7. Outro exemplo. Suponha que eu tenha aqui o número menos 3 até o número 9. Do menos 3 até o 9 é que tamanho? Bom, do menos 3 até o 0 é 3. E do 0 até o 9 é 9. Então, do menos 3 até o 9 serão 12. O tamanho é 12. Você não quer saber o meio? Divide por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, pegue o número menos 3 e ande 6 unidades para lá. Se você pegar o menos 3 e andar 6 unidades para cá, menos 3 mais 6 vai dar 3. Que é a mesma coisa que você pegar o número 9, voltar 6 unidades para no 3. Então, o número 3 é o cara que está exatamente no meio entre o menos 3 e o 9. Mas você pode pensar algo mais simples. Olha isso aqui, ó. Média aritmética. Média aritmética. O que é média aritmética? No caso, eu estou trabalhando com 2 elementos. Então, eu vou somar os 2 elementos e dividir por 2. Quer ver? Quanto que é 3 mais 7? Uai, professor, é 10. E quanto que é 10 dividido por 2? 5. Então, o ponto médio é 5. Quanto que é menos 3 mais 9? Uai, professor, sinais diferentes, conserta o sinal do maior, subtrai. O maior é 9, então o sinal é positivo. Subtrai, 9 menos 3 é 6. Bom, 6. E quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, quer dizer que o ponto médio entre menos 3 e 9 é 3. Aqui a criança. E no plano cartesiano, como que ficaria isso aqui? Se nós generalizarmos, teremos aqui então o ponto A e esse cara vai ser o x do ponto A. Aqui vai ser o y do ponto A. Já no ponto B, esse carinha aqui, ó, vai ser o x do ponto B e esse carinha de cá vai ser o y do ponto B. Eu quero saber qual é o ponto que está exatamente no meio entre o segmento A e B. Eu quero saber esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de M de ponto médio. Esse cara de cá vai ser o x do ponto médio e esse cara aqui vai ser o y do ponto
médio. Como eu te expliquei, se você quer saber o meio entre esses dois segmentos, entre esses dois pontos, o que você vai fazer? Soma os dois, divide por 2, dá o meio. Então, o x do ponto médio é você fazer o x do ponto A mais o x do ponto B e dividir por 2. E o y do ponto médio? Eu quero saber o meio, desse segmento. Eu quero saber esse cara aqui que está no meio. Eu vou somar o y do ponto A com o y do ponto B e dividir por 2. Então, o y do ponto médio é o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. No meu plano cartesiano aqui, nós temos a seguinte ideia. Pensando já no que eu coloquei aqui para vocês, o A e o B. O x do ponto A, ele vale 2. E o x do ponto B, ele vale 8. 2 e 8. Qual que é o meio entre o 2 e o 8? Soma os 2, divide por 2. Então, meu x do ponto médio vai ser 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, meu x do ponto médio é 5. E o y do ponto médio? O YA vale 2. E o y do ponto B vale 6. Qual que é o meio entre 2 e 6? Soma os 2 e divide por 2. Então, 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2, 4. Então, meu y do ponto médio é 4. Isso quer dizer que o meu ponto médio entre os pontos A e B é o ponto onde o x vale 5 e o y vale 4. Vamos conferir? Aqui, x vale 5 e o y vale 4. Observe que esse cara aqui vai ser o meu ponto médio. O ponto que está equidistante tanto do B quanto do A. Ele está no meio. Então, ponto médio. Soma as coordenadas x, divide por 2, você acha o x do ponto médio. Soma as coordenadas y, divide por 2, você acha o y do ponto médio.